Olá, queridos, que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que o teu coração esteja pronto mais uma vez para receber a palavra de Deus, que o Espírito Santo conduz a buscar mais e mais os princípios, conhecer os princípios da palavra do Senhor. Que o Deus Yahvé abençoe a sua vida, sua família e o seu trabalho. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Quem nos conhecer, acompanhar o trabalho, acesse hoje as nossas páginas na internet, nas redes sociais. No YouTube, você vai colocar Ministério Pleno News. Após encontrar o canal, se inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo nossos próximos devocionais e também tudo aquilo que for relevante para a tua vida. Não esqueça, comente também nossos devocionais aqui no YouTube. Também você encontra-nos lá no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Também, querido, estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10. Deixa eu só te explicar. Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. E você nos encontrará no TikTok. Ok, querido? Bem, amados, estamos chegando com mais um devocional para te abençoar. E o tema de hoje, a nossa temática é Desista da murmuração. Tem dois textos que eu queria aqui compartilhar contigo. Em Números capítulo 11, versículo 1, e na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 10 até o versículo de número 12. Então vamos ler o primeiro texto que está em Números, capítulo 11, versículo 1, que diz: O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Agora, queridos, o texto da Epístola de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 10 até o 12, diz: E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Dois textos maravilhosos, não é verdade? Amados, a ideia desse tema é fazer-nos entender que a felicidade pode ser inibida por sentimentos tóxicos e emoções desgastadas. E uma delas é a murmuração. Agora, queridos, primeiro eu preciso falar sobre felicidade, que é o foco principal, e depois sobre murmuração, que é o agente inibidor dessa felicidade. Amados, certamente que a expressão felicidade atrai muito mais do que murmuração. Em seu discurso mais famoso, Jesus, nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, levantou a questão da felicidade, usando termos como chorar, fome, sede, perseguição e injúria. Felicidade, amados, então, não é a ausência de infortúnios e dificuldades. A palavra para felicidade usada por Jesus é asher, do hebraico, e makarioi, no grego.
Já a sociedade contemporânea vive à luz de um único mandamento: serás feliz, que traduzido significa buscarás estar satisfeito com tudo o tempo todo. Agora, Viktor Frankl, terapeuta vienense, precursor da logoterapia ou terapia do sentido, disse que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver sentido para a vida. Agora, queridos, o rabino Harold Kushner apresenta, ou melhor, acrescenta o seguinte: perseguição da felicidade é um objetivo errado. Você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz vivendo uma vida com significado. Deus, amados, criou o ser humano como expressão e extensão de si mesmo. E somente seremos felizes quando funcionarmos de acordo com os propósitos desejados por Deus ao nos criar. Amados, ninguém será feliz procurando a felicidade nos próprios termos e por uma simples razão: essa felicidade não existe. Neste caso, a felicidade existe apenas e tão somente em Deus. A maioria das pessoas acredita que a felicidade é um lugar aonde se chega. Por isso, muitos dizem que serão felizes quando casarem, ou quando trocarem de emprego, quando comprarem aquela casa, quando os filhos estiverem criados. São pessoas que vivem no mundo do quando, a partir de uma hipótese, uma suspeita, uma esperança, e não no mundo real. Amados, a vida de acordo com a imagem de Deus, entretanto, não é lugar, ou melhor, um lugar aonde se chega, mas sim o jeito como se vai. Mas, querido, importa a caminhada. O que mais importa é a caminhada. Em meio a choros, fome, sede, perseguições e injúrias, do que o ponto de chegar. A felicidade não é o resultado de conquistas específicas, mas de um jeito de viver cada dia, cada momento, cada situação. Em outras palavras, não importa tanto a conquista do diploma de medicina, de direito, de fisioterapia, mas como se exerce o sacerdócio terapêutico. Não importa tanto o dia do casamento, mas um dia a dia conjugal. Não importa tanto a assinatura da escritura daquela casa, mas que tipo de convivência existe debaixo daquele teto. Queridos, recomendo então que abandone as ilusões das conquistas. Deixe de viver de metas, pontos de chegada. E comece então a viver com propósitos, ou melhor, jeito de ir. Nas palavras de Mário Quintana, o poeta das coisas simples, devemos escolher uma felicidade realista. Uma felicidade que não depende de um lugar aonde se chega, mas do jeito como se vai. Uma felicidade que seja capaz de conviver com as imperfeições, com a frustração, com castelos desmoronados, com desejos não satisfeitos. Amados, uma felicidade simples e singela e menos hollywoodiana. A felicidade da fraternidade, da solidariedade, do compromisso ético. A felicidade do romance, da vida em família, mesmo com todas as contradições. A felicidade dos amigos ao redor da mesa, do trabalho produtivo, do ócio criativo. Queridos, a felicidade de aprender, crescer,
mudar as coisas e mudar a si mesmo. Deixar-se transformar. A felicidade de andar sempre, não desistir nunca, seguir a trilha que Jesus deixou e conduz ao reino eterno. Então, amados, é a partir daqui que entramos com a murmuração. Se a felicidade não é um lugar onde se chega, mas o jeito como se vai, como alguém experimenta a felicidade indo murmurando? Murmurar, segundo o dicionário, é a atitude de alguém em lastimar-se, alguém que se queixa em voz baixa, pessoa que resmunga, alguém com prática de criticar e censurar, pessoa que fala contra outra. Na Bíblia, queridos, a murmuração tem visibilidade prática na atitude dos filhos de Israel lá no deserto. Após a saída da escravidão do Egito, ao caminho de Canaã. A questão, amados, é que os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos hebreus. Nesse episódio, percebe-se uma murmuração tão intensa que se desloca para uma sedição ou rebelião. Amados, esse episódio servirá de referência para nós em alguns momentos de nossa reflexão, mas é no Novo Testamento que quero pegar o conceito e aprofundar a nossa reflexão. Amados, a palavra grega esteriazo aparece várias vezes no Novo Testamento, resumindo-se em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como gemer ou suspirar. Além de Tiago, murmurar aparece nos escritos dos evangelistas de Paulo e Judas. Significa o seguinte: soltar queixumes, conversar difamando ou desacreditando alguém, conceber mau juízo, declarar insatisfação de forma discreta e mal-humorada ou reclamar. Queridos, murmuração é um comportamento nocivo de pessoas, geralmente falsas, hipócritas, fingidas. O pecado da murmuração pode ter, primeiro, causa, segundo, consequência, terceiro, cura. E aqui eu quero falar desses 3 pontos: causa, consequência e cura. Primeiro, causa. Por que murmuramos? A atitude de viver reclamando é apenas o fruto, ou seja, o sintoma. A raiz ou a origem podem ser de cunho emocional. Toda pessoa que vive reclamando de tudo o tempo todo tem um déficit emocional. Murmuração pode ser considerado um cativeiro emocional. Por isso, cuidado. Vamos lá. Tristeza crônica. Amados, é um estado afetivo duradouro caracterizado por um sentimento de insatisfação e acompanhado de uma desvalorização da existência e do real. Paulo, falando de contribuição, usa a seguinte expressão em 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza. No grego, lepis, que é igual murmurando, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amados, a raiz ou causa da murmuração é a tristeza. A pessoa não encontra um prazer real e permanentemente no seu viver. Então gera queixas como fruto. A causa dessa tristeza deve ser investigada e tratada. Essa pessoa precisa de ajuda. Agora, B, raiva não sarada.
Amados, segundo um site de psiquiatria, é normal sentir raiva. A raiva é um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que as pessoas demonstram quando se sentem ameaçadas. O sentimento de raiva tem origem na ideia de que fomos injustiçados ou maltratados, tendo como base vivências do passado. Se no passado a pessoa foi muito maltratada ou punida, há uma tendência de se manter alerta contra futuras ameaças, de maneira desproporcional ao evento. Torna-se conhecida como uma pessoa de pavio curto, e suas explosões são uma tentativa de se proteger do que acredita ser uma agressão. Amados, significa dizer que o sentimento frequente de raiva é tão ruim para o coração como fumar, comer muita gordura saturada, engordar e não fazer exercício físico. Pode também causar distúrbio no aparelho digestivo, sem dizer que pode ser considerado um desequilíbrio psicológico. Então, queridos, o comportamento agressivo do raivoso pode se expressar através de violência verbal, ou seja, murmuração, e até mesmo através de violência física. Davi, no Salmo 59, compõe um hino de súplica em prol de libertação. E no verso 15 ele diz: vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. No hebraico, murmuram, que é igual murmuram. Amém? Então, queridos, uma pessoa enraivecida ou revoltada pode expressar seu ódio, queixando-se, rosnando das pessoas mais próximas. Outra palavra hebraica é Natan. No Levítico 19:18 diz: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Temos aqui uma ira conservada ou retida, gerando murmuração e queixas. Cuidado. Agora, ser amados, acentuado egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente das demais pessoas com que se relacionam. Nesse sentido, é o antônimo de altruísmo. O povo de Israel, ao murmurar contra Moisés e Arão, deixa evidente essa postura egoísta. Sua queixa vinha seguida de uma reivindicação ou uma necessidade pessoal a ser suprida. Ora, se tratava da queixa por água, ou outra hora por comida e por proteção contra os inimigos. Em Atos capítulo 6, versículo 1, percebemos um comportamento semelhante. Os não-judeus começam a queixar-se porque suas viúvas estavam deixando de receber da igreja algum tipo de ajuda material. No fundo, queridos, essa murmuração demonstra um acentuado grau de egoísmo, de querer cobrar um direito, de pensar em si próprio, ou melhor, em si primeiro. Gente muito materialista, que pouco se doa, que pouco serve, egoisticamente exalam murmuração, murmurando por causa da tristeza, raiva e egoísmo. Pense nisso. Agora, querido, segundo tópico, eu quero falar contigo sobre consequências. O que a murmuração produz em nossa vida? Vamos lá? Primeiro, fere diretamente o coração de Deus. Amados, quando o povo de Israel sistematicamente murmurava contra Moisés, este fez questão de ensinar ao povo o princípio da direção das murmurações. Isso está em Êxodo, capítulo de número 17, que diz: ali no deserto, todos eles começavam a reclamar, murmurar
contra Moisés e Arão. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele, não contra nós, que vocês murmuraram, pois afinal de contas, quem somos nós? Geralmente, amados, o murmurador peca contra o Deus da provisão e amor. Trata-se da manifestação de um coração ingrato por tudo que Deus vem fazendo e de pessoas que Deus vem usando para abençoar pessoas que só sabem reclamar. O espírito de queixa gera indivíduos ingratos. Agora, queridos, segundo, desgasta os líderes e cuidadores. Todos sabemos, queridos, que Moisés pagou um preço alto para ser libertador daquela nação. Teve de voltar ao Egito e, depois de ter fugido dele, confrontar Faraó por várias vezes, interceder pelo povo, quando o próprio Deus queria destruí-lo, e etc. Mas eles não reconheciam isso. Seu egoísmo os cegavam quanto ao desgaste que estavam gerando na vida das pessoas ao redor, principalmente daqueles que cuidavam de suas vidas em todos os sentidos. Ele chega a um nível de esgotamento e desgaste que expressa ali em Êxodo 17, versículo 3 e 4, que está assim, Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mas o povo, e eles vão querer me matar a pedradas. Amado, o escritor Russell Shedd diz que o espírito de queixas está muito próximo do espírito de assassino. Então, amados, terceiro, a murmuração atrai maldição. Maldição é a palavra mal interpretada. Ela trata-se de uma consequência ou castigo diante de uma desobediência. A maldição é um castigo divino diante da rebelião do seu povo. Não tem nada a ver com o diabo. É Deus tratando com o seu povo. As consequências para as murmurações do povo de Israel contra Moisés e Arão foram aparentemente pesadas, porém justas aos olhos do Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo cita esse episódio em 1 Coríntios 10:10. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Amados, vamos ver do que Paulo está falando com mais detalhes. Em Números 16, versículo 41 e 45, também o versículo 46 até o 50. Olha só. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem a estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: saiam do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue o incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa a ira do Senhor apareceu. E já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso,
a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda, onde Moisés estava. Todo ato de desobediência atrai uma maldição e com a murmuração não é diferente. Agora, queridos, quarto, produz contendas. Murmurações e lamentação constantes geram discórdias e desgastes nos relacionamentos interpessoais. Amizades não resistem ao espírito do queixume. Casamentos vão para o ralo quando a casa boteja a murmuração, já que uma das causas da murmuração é o ódio represado. A Bíblia afirma em Provérbios 10:12: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Gente que reclama demais afasta as pessoas, tem relacionamentos superficiais e em muitos casos não se permitem conhecer. Os lares são disfuncionais e cheios de disputas e brigas. Agora, amados, terceiro ponto, cura. Queria falar para vocês sobre a cura. Existe cura para nossas feridas. Sejam elas quais forem, essas dores precisam apenas serem transformadas em palavras confessadas. Pessoas com sintomas de murmuração têm raízes de tristeza, raiva e egoísmo. Pessoas com as raízes adoecidas desse jeito não conseguem andar felizes. São constantemente embarreiradas por suas feridas. Naamã era um homem murmurador, queixoso, que carregava uma ferida, a lepra. Era um militar de patente alta, reconhecido por sua bravura e status social, mas carregava por baixo de sua farda uma terrível dor. Quando descobriu o caminho para sua cura, ainda assim mostrou que suas raízes estavam adoecidas, murmurou contra o profeta e seus métodos de restauração. Queixou-se da seguinte forma: ouça. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse, dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Isso está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao 12. Amados, estamos diante de outra característica do murmurador: a soberba, a arrogância. Reclama dos métodos, queixa-se do lugar e menospreza as coisas dos outros, supervalorizando a si. Naamã somava a soberba com a ferida e a murmuração. No entanto, sua história termina com uma cura poderosa e uma restauração completas nos versos 14 a 18. Alguns trechos do livro do pastor Coach, da cura e edificação do líder. Diz: Naamã não estava acostumado a perder, era um vencedor nato, mas simplesmente Deus foi levando ao seu limite. Espiritualmente falando, o segredo da cura reside em perdermos para Deus, desistindo da relutância imposta pela idolatria à reputação. O caminho para a cura da murmuração passa pela humilhação, assim como foi com Naamã, aquele que se sentia no direito de ser tão exigente foi sendo quebrado. Muitas vezes queremos que Deus coloque uma capa de super-herói e venha voando para nos salvar com um grande milagre, fazendo com que nos sintamos melhores que todos. Mas
Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que precisamos, quando temos esse tipo de mentalidade, é de uma forte decepção que nos leve a um coração sincero e disposto a compreender as expectativas de Deus em relação a nós mesmos. Naamã precisou se despir para se lavar no Jordão. A questão não era apenas o Jordão, mas o fato de ter de se lavar. Muitas pessoas não querem admitir que se encontram sujas, já se acostumaram com a sujeira, e o pior é que também já se acostumaram a escondê-las. Quando entendeu que precisava se despir por completo e mostrar-se como realmente era, Naamã entrou em pânico. Seria o verdadeiro ritual de humilhação. O Jordão é o lugar espiritual em que Deus remove o nosso opróbrio. É onde, por meio de um profundo arrependimento, expomos e afogamos as vergonhas que nos intimidam e nos trancam nas trevas. Exponha e mergulhe a dor da tristeza crônica, da raiva não sarada e do egoísmo acentuado nas águas purificadoras que trazem cura para nossas feridas. Certamente, queridos, você desgastou pessoas, prejudicou relacionamentos e perdeu boas amizades. Seu estilo de vida questionador e queixoso é apenas um sintoma cujas raízes e causas precisam vir à tona hoje. Amados, a cura vem precedida de uma carga de decepção e frustração muito grandes. É o sinal de Deus para o seu quebrantamento e humilhação. Chegou o tempo de confessar essa dor, correr para a luz e resgatar tudo o que você perdeu. E aqui eu concluo nosso devocional falando de 5 expressões que apontam o caminho da cura da lepra da murmuração. Primeiro, lava-te. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Necessidade de tratar impurezas e remover sujeiras de nossa alma, purificar e santificar a vida. Segundo, lhe disseram, está lá em 2 Reis 5:3, mostra a necessidade de abrirmos nossa vida para alguém e recebermos acompanhamento e aconselhamento. Terceiro, desceu, lá em 2 Reis 5:14. Amados, fazer morrer o orgulho, se humilhar e se inclinar em rendição. Quarto, voltou. Isso está em 2 Reis 5:15. Amados, retornar às pessoas que feriu e acertar as coisas requer pedido de perdão e restaurar o relacionamento. E quinto, nunca mais. Isso está em 2 Reis 5:17. Retrata uma nova postura, uma restauração plena e equilibrada, onde não há retorno para o pecado. Felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vai. Murmurando, não. Deus te abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo devocional em Cristo Jesus. Um cheiro no coração. Tu és Santo, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz.